Hoje eu vou contar para vocês a história de José no Egito. José, ele era filho de Jacó, ele era filho da velhice de Jacó. Imagine só, Jacó tinha tido 12 filhos e 2 dele era filho da sua velhice e também era filho da sua esposa preferida, Raquel. José, ele era o filho do coração de Jacó. Jacó um dia fez uma túnica toda colorida e deu para José. Isso, os seus irmãos sentiam muitos ciúmes. Eles ficavam com mágoa, com rancor, com raiva, sentia ciúmes desse amor. Um dia, José teve um sonho. José, ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam para ele. E ele contou para o seu pai. E seus irmãos ainda sentiram mais ciúmes, mais mágoa, mais raiva. E seus irmãos eram pastores de ovelha, como também seu pai, Jacó, tinha sido pastor de ovelha. E eles estavam trabalhando longe de casa já fazia muito tempo. O seu pai falou assim: José, vai onde seus irmãos estão, procura saber como eles estão, traz notícia para mim. E José foi. De longe, quando ele viu seus irmãos, sentiu aquela saudade, aquela vontade de conversar com seus irmãos, porque fazia tanto tempo que eles não se viam. E quando eles viram José, eles ficaram com muita raiva. Falou: lá vem o sonhador, lá vem o preferido do nosso pai, vamos matar ele, vamos tirar a vida dele. Aí um deles falaram assim: não vamos fazer isso não. Aí cataram José, já arrancaram a sua túnica e jogou ele dentro de uma cova. Aí um falou: não vamos matar ele não vamos tirar a vida dele não, para que o sangue dele não caia sobre a nossa cabeça. Vamos vender ele como escravo. Estava passando uma caravana de ismaelita e ele foi vendido como escravo. E para os seus pais, eles disseram que José tinha sido morto por um bicho, por uma besta fera do campo. E seu pai chorou por muitos e muitos e muitos anos a morte do seu filho. E José seguiu o seu caminho. José, ele foi trabalhar na casa de Potifar como escravo. José, ele era um homem de Deus, ele era um menino, apesar da sua pouca idade, que ele tinha 16 anos, quase isso, ele era um menino de Deus, um homem de Deus. E tudo que ele colocava a mão prosperava, porque as bênçãos de Deus estavam sobre a vida de José. E logo ele começou a governar a casa de Potifar. E as coisas melhoraram, as coisas cresceram, as coisas prosperaram. E Potifar estava muito feliz. Aí a esposa de Potifar colocou os olhos sobre José. José era um moço bonito, um moço educado. E ela desejou José. E um dia ele estava fazendo um trabalho dentro de casa e ela chegou perto dele e fez muitas propostas para ele. E falou para ele assim, catou ele pela sua roupa, pela sua túnica e falou assim: José, deita-se comigo, venha ter intimidade comigo. E ele falou para ela: de jeito nenhum, eu não trairia a confiança do meu senhor, que no caso seria Potifar, e do meu Deus que está no céu. E ela segurou ele tão firme pela sua roupa, que a túnica dele ficou nas suas mãos. E ela, com muita raiva, por ter sido rejeitada, começou a gritar e falou que ele tinha feito mal para ela, que ele tinha abusado dela. E nisso mandaram chamar Potifar. E ele chegou e ficou muito bravo. E ela falou: esse que você colocou para trabalhar aqui dentro da sua casa, esse escravo, olha o que ele fez comigo. Aí Potifar pegou José e levou para a prisão. José já não entendia nada. Ele falou: meu Deus, eu tô aqui nesse país, eu não entendo nada. Por que está acontecendo isso comigo? Eu não fiz nada para essa mulher, estou aqui nesse lugar sujo. Que é prisão, gente? É prisão em qualquer lugar. Ele tinha governado a casa de Potifar, ele tinha governado o seu corpo, os seus desejos físicos, e agora estava numa prisão, sem entender nada. E perguntava para Deus o que estava acontecendo, e ele tinha 0% de resposta. E logo, na prisão, como ele era um moço bom, e Deus estava na vida dele, independente do lugar que ele estava, logo ele começou
também governar essa prisão. E a chave da prisão ficava na sua mão. Ele administrava tudo, cuidava de tudo. E um dia tinha 2 serviçais também presos. E eles tiveram sonhos. E José falou para eles o que iria acontecer. Interpretou os seus sonhos. Falou, um vai para a forca e o outro vai servir o rei. Olha, a hora que você estiver servindo o rei, conta para ele a minha história. Fala que eu estou preso injustamente, que eu não fiz nada para essa mulher para estar aqui. Mas como ser humano é ser humano em qualquer época, também esse ser humano esqueceu de José. Mas Deus, que ele não esquece de nós de jeito nenhum, tirou a paz do rei e deu um sonho para ele. Ele logo mandou chamar seus adivinhas, os seus feiticeiros, o povo que trabalhava com ele lá, e ninguém estava autorizado a revelar, porque Deus não deu autorização para ninguém para revelar para o rei o que significava aquele sonho. Aí, sabe aquele copeiro que tinha esquecido de José? Lembrou de José, falou, meu rei, lá na prisão tem um homem por nome de José e ele consegue interpretar sonhos. José, o rei mais que depressa mandou chamar José, falou, traz ele aqui. E sabe como José se compareceu diante do rei? Já pega o gancho aí, hein? Com a barba feita, cabelo cortadinho, roupa limpa, todo ajeitado, todo arrumado, todo limpo, para se apresentar diante do rei. Imagina nós diante de Deus, como nós devemos se apresentar diante de Deus. E ele falou assim, rei, esse sonho que o senhor teve é um só. O rei tinha tido 2 sonhos, um era uma vaca muito gorda, uma vaca muito magra, uma espiga muito cheia, uma espiga muito ressecada. Falou, é o mesmo sonho, meu rei. São 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, de pobreza. O senhor cata alguém que o senhor tem confiança, que seja uma pessoa boa em administração, que consegue controlar tudo e coloca para cuidar. A 5ª parte de toda a colheita que tiver aqui no Egito, manda guardar. O senhor manda fazer barracões, manda fazer grandes lugares para poder armazenar e coloca guardas cuidando. E o rei naquele momento tirou o seu anel do dedo e colocou no dedo de José. Falou, você será esse homem. José governou a casa de Potifar, governou o seu corpo. Não esquece desse detalhe. Governou a prisão e ele estava governando o Egito. E aconteceu isso, 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E sabe, os irmãos de José também passaram por essa grande fome, porque Deus convidou a fome, falou, fome, você está convidada, você vai para a terra agora e eu vou visitar toda a terra. Jacó tinha posses, tinha dinheiro, mas não tinha o que comprar. Eles ficaram sabendo que no Egito tinha, foram buscar. Chegando lá, a hora que eles viram o irmão, o José, eles não reconheceram, mas José reconheceu eles. José logo acusou eles de ser espia. Falou, vocês são espia. Falou, não, nós não somos. Nós somos homens bons, somos filhos do mesmo pai e somos homens bons. Ele falou assim, é? Então um de vocês vai ficar preso aqui. Se é verdade que vocês são homens bons, o seu irmão mais novo, por nome de Benjamim, esse que vocês dizem que tem, vocês trazem ele da próxima vez. Senão o teu irmão nunca mais vai ser solto, vai ser escravo aqui vai ficar preso aqui na prisão do Egito. E os irmãos foram para casa. Quando chegaram em casa, nossa, o Jacó ficou muito triste, chorou muito. Falou, não vou deixar levar Benjamim. Eu já perdi meu filho José. Se eu perder Benjamim, eu morro. Mas a fome tornou ser muito forte. E eles tiveram que voltar lá para o Egito levando Benjamim. E a hora que José viu Benjamim, o seu irmãozinho de sangue, de pai e de mãe, a saudade, a vontade de abraçar, era tão forte que ele sentia, mas ele não podia fazer isso. Aí ele pegou todos os sacos de mantimento, ele devolveu os dinheiros, e no saco de Benjamim, que todos iam levar um saco, eram 11 irmãos, os 11 sacos, eles devolveu o dinheiro, e no saco de Benjamim, onde que ele levava a sua mercadoria, ele mandou colocar o copo dele de beber água. E nisso que eles estavam indo embora, falou, agora para os guardas, você vai lá e fala para eles que no saco de quem tiver o meu copo,
vai ser escravo aqui no Egito. E os irmãos ficaram tranquilos, porque sabia que eles não tinham roubado nenhum copo. Falou, o rei tá com o senhor lá, eles não podiam falar que era José, falou, ele tá falando que vocês roubaram o copo dele de prata, o copo dele de beber água. Ele falou assim, não, nós não fizemos isso, somos pessoas boas, pessoas honestas. Falou, tá bom, então se vocês são honestas, a gente vai olhar em todas as mercadorias. Aonde que tiver o copo, vai ser escravo aqui no Egito. Aí nisso, da onde que estava o copo? No saco, o copo estava no saco de Benjamim. Aí nisso, voltaram para trás. E eles voltaram chorando em grande preocupação. Aí um deles falaram assim, não, eu fico de escravo no lugar do meu irmão, no lugar de Benjamim. Nós temos um irmão que já está morto, meu pai nunca recuperou a morte dele. Se Benjamim ficar aqui e morrer e ficar aqui, meu pai morre na tristeza. Se Benjamim ficar aqui, meu pai morre de tristeza, morre, vai terminar os anos dele chorando. Eu fico. Aí nisso, José mandou que todos saíssem do lugar lá onde que eles estavam conversando com seus irmãos, e ficou só ele e seus irmãos, e ele começou a chorar tão alto que de longe escutava, e ele falou, eu sou José, eu sou o irmão de vocês, José, e contou toda a história dele para José. Seus irmãos ficaram preocupados, ele abraçou seus irmãos, beijou seus irmãos e mandou que trouxesse Jacó, e Jacó veio, abraçou ele, foram todos morar no Egito. Aí, a hora que Jacó viu ele, falou, meu filho, agora eu posso morrer em paz, porque eu estou te vendo. Ele falou, não, pai, o senhor não precisa, agora que nós vamos começar a viver. E ele ainda viveu mais 17 anos lá, Jacó, e depois foi morto e sepultado. Antes disso, abençoou todos os seus filhos e abençoou José com uma porção maior, porque nele estavam as bênçãos de Deus, e abençoou até o rei. Quando seu pai morreu, seus irmãos logo ficaram preocupados. Falou assim, nossa, agora José vai querer se vingar de nós. Aí foram conversar com José. E José falou assim, gente, era tudo plano de Deus. Porque quando, gente, Deus dá a visão, ele também vai dar a provisão. Ele deu tudo que era necessário para José chegar nesse momento. Ele falou assim, eu não sou Deus para castigar vocês. E da minha parte está toda perdoada. Olha, que maravilhoso. E José teve 2 filhos, teve um casamento, 2 filhos, e viveu até a sua velhice, e morreu de velhice normal lá no Egito, e prosperou a sua vida. Olha, gente, se eu fosse falar para vocês, se eu fosse trazer para o nosso cotidiano, para nossa atualidade, quantos aprendizados, quantas coisas que traz. Olha só o perdão, o amor, a paz. Olha o que as coisas boas traz de transformação e as coisas ruins. As coisas ruins levaram os irmãos dele a cometer esse erro. E as coisas boas fez ele perdoar tudo e viver em paz e ter uma vida próspera, poder ainda conviver com a sua família, com o seu pai em paz. Gente, essa história, ela está escrita em 37 de Gênesis, vale a pena ler, vai lá ler, tem um momento de reflexão, um momento de devocional, um momento com Deus, traz tanta história maravilhosa, nem tenho tempo mais, porque a história é muito grande, o vídeo não ficar maior ainda, eu nem vou fazer tantos comentários, só vou falar para você, reflete sobre essa história de amor, de perdão, de entender, de saber que Deus é soberano, nós podemos ser esquecidos, Deus não esquece de nós, lê essa história, lê outras, esse livro ele é sagrado, gente, ele transforma a pessoa, ele muda a vida de pessoa. Se você aprender até todo momento, um momento com Deus, pode ser na parte da manhã, na parte da tarde, você escolhe o seu momento, mas tem intimidade com Deus, tem relacionamento com Deus, que nós temos só que ganhar com isso. E a reflexão do dia é essa. Eu fico por aqui, um beijo e fica com Deus.